A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos. Que Deus nos abençoe. Que quem fala é o pastor Vantuir, mais uma vez juntinho com você, para fazermos a leitura da palavra de Deus e sermos abençoados através dela. Para você que está chegando agora neste canal, um forte abraço, muito bem-vindo de todos do canal. Saiba que você agora faz parte de um círculo de oração poderosíssimo do qual nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é o cabeça. Querido e amado irmão, agradeço a você que se inscreveu no canal, você que está participando, você que está nos ouvindo, ouvindo a palavra de Deus. Agradeço a você que está dando a importância às Sagradas Escrituras. Pois o que a gente faz aqui é ler a palavra de Deus com você. Lembrando aos irmãos que no final da leitura estaremos fazendo a oração da fé. Você pode enviar seus pedidos de oração, que nós vamos estar orando. Não vamos citar nomes se você não quiser, tá? Então é isso aí, querido. Hoje nós vamos ler na continuação. Da última vez fizemos a leitura do livro de Atos, capítulo 26, aonde Paulo se defende, e eu falei bastante sobre isso, que o cristão, ele tem o direito sim de se defender, né? Ele não tem que aceitar tudo, né? Deus nos chamou para ser servos dele. Deus nos deu a coroa de justiça, Deus nos abençoou, não para sermos capacho do inimigo. Amém? Há um engano muito grande que o cristão tem que aceitar tudo calado. E a palavra não ensina isso. Paulo aqui ele se defende, né? Amados, nós vamos ler o capítulo 27. Paulo ele é mandado para Itália, o naufrágio, onde acontece o naufrágio do navio, tá? Capítulo 27 de Atos. E como se determinou que havíamos de navegar para a Itália, entregaram Paulo e alguns outros presos a um centurião por nome Júlio, da corte Augusta. E embarcando nós em um navio, Adramintino, partimos navegando pelos lugares da costa da Ásia. Estando conosco Aristarco, macedônio de Tessalônica, e chegamos no dia seguinte a Sidom, e Júlio, tratando Paulo humanamente, lhe permitiu ir ver os amigos para que cuidasse deles. E partindo dali, fomos navegando abaixo de Chipre, porque os ventos eram contrários. E tendo atravessado o mar ao longo da Cilícia e Panfilha, chegamos a Mirra, na Cilícia. E achando ali o centurião um navio de Alexandria, que navegava para a Itália, nos fez embarcar nele. E como por muitos dias navegamos vagarosamente, havendo chegado apenas de fronte a Sinido, não nos permitindo o vento ir mais adiante, navegamos abaixo de Creta, junto de Salmone. E costeando-a, dificilmente chegamos a um lugar chamado Bons Portos, perto do qual estava a cidade de Lazié. E passando muito tempo, e sendo já perigoso a navegação, pois também o jejum já tinha passado, Paulo as demoestava, dizendo-lhes: Varões, vejo que a navegação há de ser incômoda e com muito dano, não só para o navio e carga, mas também para as nossas vidas. Mas o centurião cria mais no piloto e no mestre do que no que dizia Paulo. E como aquele porto não era cômodo para invernar, os mais deles foram de parecer que se partissem dali para ver se podiam chegar a Fênix, que é um porto de Creta,
que olha para a banda do vento da África e do couro, e invernar ali. E soprando um sul brandamente, lhes pareceu terem já o que desejavam, e fazendo-se de vela, foram de muito perto costeando Creta. Mas não muito depois deu nela um pé de vento chamado Euroaquilão, e sendo o navio arrebatando e dendo, e não podendo navegar contra o vento, dando de mão a tudo, nós deixamos ir à toa. E correndo abaixo de uma pequena ilha chamada Clauda, apenas podemos ganhar a Batel. Elevando este para cima, usaram de todos os meios, cingindo o navio e temendo darem as costas a Sirte. Amaianadas as velas, assim foram à toa. E andando nós, agitados por uma veemente tempestade, no dia seguinte aliviaram o navio. E ao terceiro dia, nós mesmos, com as nossas próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio. E não aparecendo, havia já muitos dias, nem sol nem estrelas, e caindo sobre nós um não pequena tempestade, fugiu-nos toda a esperança de nos salvarmos. E havendo já muito se não comia, então, Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: Fora, na verdade, razoável, ó varões, ter-me ouvido a mim e não partir de Creta, e assim evitariam este incômodo e esta perdição. Mas agora, vos admoestos a que tenhais bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio. Porque esta mesma noite o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, importas que sejas apresentado a César, e eis que Deus te deu todos quantos navegam contigo. Portanto, os varões, tende bom ânimo vós, porque creio em Deus que há de acontecer assim como a mim me foi dito. E contudo necessário irmos dar numa ilha. E quando chegou a 14ª noite, sendo impelidos de uma outra banda no mar Adriático, lá pela meia-noite, suspeitaram os marinheiros que estavam próximo de alguma terra. E lançando o prumo, acharam 20 braças. E passando um pouco mais adiante, tomando-as a lançar o prumo, acharam 15 braças. E tremendo ir dar em algum rochedo, lançaram toda a popa 4 âncoras, desejando que viesse o dia. Procurando, porém, os marinheiros fugir do navio, e tendo já deitado a batel ao mar, como que querendo lançar as âncoras pela proa, disse Paulo ao centurião e aos soldados: Se estes não ficarem no navio, não poderei salvar-vos. Então os soldados cortaram os cabos do batel e os deixaram cair. Entretanto, que o dia vinha, Paulo exortava a todos e que comesse alguma coisa, dizendo: É já hoje o 14º dia, que esperais e permaneceis sem comer, não havendo provado nada. Portanto, exorto-vos a que comais alguma coisa, pois é para a vossa saúde, porque nenhum cabelo cairá da cabeça de qualquer um de vós. E havendo dito isto, tomando o pão, deu graças a Deus na presença de todos, e partindo-o começou a comer. E tendo já todos bom ânimo, puseram-se também a comer. E éramos por todos no navio 250
76 almas. E refeitos com a comida, aliviaram o navio, lançando o trigo ao mar. E sendo já dia, não conheceram a terra. Enxergaram, porém, uma enseada que tinha praia. E consultaram-se sobre se deveriam encalhar nela o navio. E levantando as âncoras, deixaram-no ir ao mar, largando também as amarras do leme, lançando a vela maior ao vento, dirigiram-se para a praia. Dando, porém, no lugar de 2 mares, encalharam ali o navio, a faixa à proa ficou imóvel, mas a polpa abriu-se com força das âncoras. Então, a ideia dos soldados foi que matassem os presos para que nenhum fugisse escapando a nado. Mas o centurião, querendo salvar Paulo, lhes estorvou este inteiro e mandou que os que pudessem nadar se lhe lançassem primeiro ao mar e se salvassem em terra. E os demais, uns em tábuas e outros em coisas do navio, e assim aconteceu que todos chegaram à terra a salvo. Amém, meus amados. Louvado é o nome do Senhor.